Galera, hoje nós vamos falar sobre Kyo Kusanagi, um dos personagens mais badass da franquia de jogos de sucesso, Tekken Go Fighter. Esse jogo super overpower, cara, tem muitos personagens badass e muito casca grossa. Um deles é o Kyo Kusanagi. Vamos saber um pouquinho da trajetória e os poderes desse cara badass que cativou muita gente? Eu que sou fã, você também, eu tenho certeza que o mundo conhece esse cara. Então vamos dar um pulo lá em Tekken Go Fighter pra gente saber um pouco da história desse personagem badass. Fala galera, quem fala aqui é Dom Coutinho, seja muito bem-vindo ao nosso Nerd Manchete. Galera, antes de começar esse vídeo beleza, eu quero pedir humilde, para você se inscrever no nosso canal, ativa o seu sininho de notificação, deixa seus comentários que é muito importante pra gente poder ter uma interação bacana, eu com você, você comigo, e a gente se entende que a gente fala uma língua só, né? Então, dado o nosso recado, então vamos ao que interessa. Galera, Kyo Kusanagi, eu tenho certeza que você é fã desse cara. Um cara badass, super overpower, badass e muito poderoso. Muito, galera. E ele faz parte do meu time, né? Do meu time de campeão. Porém, a gente sabe que o Kyo não é só apenas um personagem. Ele é mais do que isso. Ele faz parte de uma família responsável por combater as forças do Orochi. Que não é qualquer força. A gente, quando fala de Orochi, a gente fala de poderes cósmicos, muito além do que a gente pensa. Kyo foi apresentado pela primeira vez em Tekken Go Fighter em 94. Naquela ocasião ele era o líder do time do Japão. E é claro que houve vários eventos, vários fatores até chegar no boss. O boss seria quem? O Rugal, galera. O Rugal, para quem não sabe, que é impossível não saber do Rugal. Rugal é um mega traficante de arma, cara poderoso, não tem empatia com a própria vida. Todos os adversários que ele vence, ele faz estátuas com os seus derrotados, para mostrar para o mundo o quão poderoso é o Rugal. E satisfatório para ele é encarar oponentes poderosos, assim como o Kyo. E ali em Tekken Go Fighter, o Kyo já teve a oportunidade de encarar esse mega vilão. Rugal, ele foi criado para ser um cara apelão, extraordinário. E ele é de fato. Mas aí a gente sabe que em Tekken Go Fighter 94 o Kyo tinha apenas 15 anos. Já apresentando uma evolução muito significativa. Ou seja, ele já era mais poderoso do que seu próprio pai Saisho. Então a gente já vê que o Kyo já mostra que é um prodígio da família Kusanagi. Então ali em 94 ele vence o Rugal. Rugal, insatisfeito com a sua derrota, ele explode o transatlântico, né? Ou seja, o seu navio, seu mega navio. Junto com o trio, Benimaru, Kyo e Gordine. Porém, a equipe acaba sobrevivendo. E nisso aí, a gente vê que o Saisho ele já deu uma sumida em Tekken Go Fighter 94. Porém, em 95, no torneio de 95, o Kyo já está muito mais badass, já está muito mais forte, mais poderoso, mais experiente, tá? Então a gente sabe que tudo isso aí ele colocou na bagagem para o próximo torneio. Então, ou seja, antes desse torneio acontecer, o Rugal ele foi à procura da força de Orochi. E ele acabou conhecendo um dos líderes, o líder da Akashus, ou seja, o Goenist. Goenist, ele é o boss da 96. O cara é muito overpower. E eu vou falar pra você por que ele é overpower. O Rugal foi desafiar o Goenist. Goenist deu uma surra no Gal, só não matou ele porque viu o quanto era ambicioso o Rugal. E o quanto ele queria aquela força. Então, a partir daquele momento ali, ele pensou, vamos testar as forças de Orochi nesse ser humano. E ele deu uma pequena parcela do poder de Orochi para o Rugal. Em troca, ele arrancou o olho direito do próprio. Em 95, a gente viu que o time do Japão novamente chegou às finais. E ali, ele, antes de encarar o próprio Rugal, o Kyo teve a infeliz sorte de encarar o seu próprio pai. Assim como o Bison, o Rugal fez o quê? Aquela famosa lavagem cerebral no Saisho. E ali, deixando o homem fora de controle. Ou seja, o patriarca da família Kusanagi estava fora de si. E o Kyo partiu para cima com tudo para poder derrubar o pai e trazer de volta a sua sã consciência. O Gal, vendo aquela situação, ele ficou pistola da vida. E ali ele se manifesta com uma nova força. Agora ele estava muito diferente, muito mais forte. Estava muito mais determinado à destruição. Porque carregava em si uma pequena parcela, uma pequena porcentagem das forças de Orochi. E é claro que não deu, né, galera? Ele perdeu novamente para o prodígio da família Kusanagi.
Isso mesmo. Então, mais uma vez, Rugal não aceitou a sua derrota e ele acabou sendo incinerado pela própria força do Orochi. E nisso aí ele foi vaporizado. Então, passado esse torneio, aí a galera tem uma pequena pausa de descanso. Porém, chega então o The King of Fighters 96, galera. Exatamente. Lembra dele, o Enes, o líder da Haikaichus? Esse cara super overpower, ele já queria fazer logo de cara o que? Desafiar o campeão do torneio da 95. Ou seja, Kyo Kusanagi. Kyo já estava muito mais arrogante, tá? Muito mais confiante por ter vencido os torneios antecessores e acreditando que ele seria invencível. Porém, Gwennis mostrou para Kyo que as coisas não é bem assim. Há sempre alguém mais forte do que você. E o Gwennis, ele ali no embate com o Kyo, ele deu uma surra, tá? No herdeiro do clã Kusanagi, mandando o próprio para o hospital seriamente ferido. E foi, ou seja, foi a sua primeira derrota. E é claro que ao longo da história de The King of Fighters a gente vê vários detalhes, como por exemplo a união do time, né, do lendário time que prendeu Orochi há 1800 anos atrás, Kyo, Iori e Shizuru Kagura. Então ali a gente viu a desenvoltura da história, como foi a luta dos clãs lá em 1800 anos atrás. E é claro que Gwennis, ele é o líder da Haikaichus e ele é muito poderoso, galera. Muito. Então, ele foi o boss da vez de 96, de The King of Fighters 96. E os campeões teve que encarar o Gwennis. E foi uma luta muito árdua, foi uma luta difícil, porque o Gwennis era muito poderoso. É claro que, como o líder da Haikaichus, ele não poderia ficar com menos, né? Então, para poder combater isso, os três se uniram para poder fazer o que? Deitar o próprio Gwennis. E eles conseguiram. Só que o destino das suas famílias, ou seja, da família Kusanagi e Iori, né? E a família Kusanagi, Yagami e Kagura, estão traçados. Eles são o destino, eles estão predestinados a fazer o que? Lutar contra as forças de Orochi e o próprio clã Haikaichus. Porém, esse destino não é apenas agora. Mas aí, o que acontece? Eles têm essa longa jornada de 1800 anos, dali por diante e para trás. Por quê? Ali começa uma nova geração, Kyo, Iori e Shizuru Kagura. Então, ou seja, eles são predestinados a lutar. Eles não podem negar o destino. Apesar que Iori nunca vai aceitar o fato de se unir ao Kyo para poder derrubar o Orochi. Mas em algumas exceções, ele abriu para poder fazer o que? Combater o próprio Orochi. Já em 97, a gente vê ali as apresentações ali dos novos membros, que são o Yashiro, tá? Nagasaki, Chris e Sharon, que ali são os membros da Haikaichus. Então são um dos três reis, assim como o Gwennis. Porém, nessa trajetória agora de The King of Fighters 97 é o final da franquia Orochi. Então a gente acaba conhecendo um pouco mais a fundo a história de Orochi, junto com as suas famílias, Kusanagi, Yagami e Kagura. Então os três objetos de fato estavam unidos e eles tiveram que encarar o Yashiro, o Chris e a Sharon para poder chegar no boss. Só que o Orochi estava encarnado no próprio Chris. Então o Chris era o portador do Orochi. Então ali no finalzinho ele se manifesta, mostrando que ele é a entidade responsável por trazer o Orochi de volta à vida. E naquela ocasião ali, o trio precisou se unir para poder derrubar o Orochi. Cara, foi uma luta árdua e muito tensa. Muito mesmo. E é claro que o Iori partiu para cima, Kyo partiu para cima e Shizuru partiu para cima com tudo. E acreditando que poderia dar cabo do Orochi facilmente, eles se enganaram, porque o Orochi estava muito forte, ele era muito poderoso. E ali naquele exato momento ele ativa o instinto de sangue no Iori, acreditando que se ele fizesse isso, o Iori iria se voltar contra o Kyo e Shizuru. Mas só que o Iori conseguiu se controlar e ele pulou no pescoço de Orochi com todas as forças que havia em seu corpo. E é claro que naquele momento, enquanto ele segurava o pescoço do Orochi, Shizuru começa tentar convencer o Kyo para que usar aquela oportunidade para aproveitar e derrubar o Orochi. E ali, naquele exato momento, a gente vê um pouquinho ali sobre a trajetória das suas famílias.
como as suas famílias são importantes, tá? Apesar da rivalidade do Kyo e do Iori, tá, ser muito intensa e ser, digamos assim, ser muito berezmente, tá, incompreensível, não é essa rivalidade, não é voltada pelos fatos das suas famílias, não. É porque não tem nem explicação o motivo de sua rivalidade. Mas tudo leva a crer que o Iori parece que está sempre tentando, deixando o Kyo alerta. Parece que o Iori precisa deixar o Kyo preparado para o futuro. E apesar de os dois serem rivais, um nunca vai matar o outro. Por quê? Um faz parte do destino do outro. Então, ou seja, eles precisam, queira quer não, se unir para poder fazer o que? Derrubar as forças de Orochi. E é exatamente por isso que eles não acabam se matando. Entenderam, galera? É claro que há muito desfecho que os dois não acabam saindo como campeão. Nenhum e nem outro. Às vezes acaba saindo até um empate. Porém, nesse exato momento, Iori pede para que Kyo ataque com tudo o Orochi, segurando o seu pescoço. E é claro que Chizuru dá a ordem e o Kyo vai para cima com tudo, partindo para poder dar cabo definitivamente mais uma vez de Orochi para aprisioná-lo junto com os 3 tesouros sagrados. E o Kyo faz esse feito. Um soco memorável acaba derrubando o Orochi. E é claro que o Kyo apagou, né, ali, depois dessa luta sangrenta e muito tensa, junto com o Iori, ele ficou muito, mas muito fraco. Dali por diante já é uma outra história. E é claro que esse final acaba aparecendo a sua namorada Yuki. Então ela fala que ela está à espera de Kyo. E a gente sabe que Orochi foi aprisionado mais uma vez graças a Chizuru, Iori e Kyo Kusanagi e aos 3 tesouros sagrados. Porém, de The King of Fight 97 para lá, já segue a trajetória da Nest. Então aí já não tem nada a ver com a trilogia Orochi, né? Ou seja, com a franquia Orochi. Então a franquia Orochi, consideravelmente por muitos fãs, é uma das melhores que já apresentou, né, no termo de jogabilidade que a gente conhece. Então, galera, tá aqui esse desfecho incrível sobre o The King of Fight e sobre as aventuras de um dos personagens mais berés que a gente conhece, Kyo Kusanagi, uma lenda do clã Kusanagi que é muito poderoso e muito amado por muita gente. E você, é fã desse personagem? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você quer que eu traga a história de algum personagem seu favorito, deixa isso nos comentários que a gente vai estar trazendo para você em primeira mão. Beleza? Então dado nosso recado, mais um vídeo entregue. Fiquem com Deus e galera, valeu, muito obrigado, até a próxima, fui!